E vamos falar de inflação, aquele monstro que assombra o bolso de todo mundo, não tem partido e não dá folga, diferente de outros problemas estruturais graves. O governo não consegue fingir que não está acontecendo e deixar a população sem uma satisfação. O governo está se reunindo, prometendo, para variar, sem nenhuma capacidade de cumprir, soluções para baratear os preços dos alimentos. Um conjunto de intervenções, como eles chamaram, que no papel até soa bonito, mas na prática é um remendo sem força para resolver esse tipo de problema. A inflação é um problema, sim, cruel para quem governa, porque não tem como escapar. Dá para você ali construir uma narrativa bonita, dizer que o crédito subsidiado para um ou outro é para ajudar a economia, ou que um gasto aqui e acolá é um investimento, é lei disso, lei daquilo, emenda do relator, que ninguém sabe para onde que vai o dinheiro. Tá? E o grosso da população não sabe nem o que é taxa Selic, nem mesmo o que é IPCA, inflação. Mas quando o preço do arroz e do feijão e da picanha sobe, a população sente. O governo pode até se safar em outras pautas, porque a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo, mas com a inflação na vida real, na prática, não tem saída. Tem que resolver o governo, só que tem um problema. Ele não está disposto a fazer o que deveria ser feito para reduzir minimamente essa pressão inflacionária. Esse também é um problema que o governo meio que ajudou a criar. Ele não pode resolver, mas também não pode assumir que não pode, tá? Ou você acha que essas medidas que o governo vai estar propondo vão resolver alguma coisa? Então hoje a gente vai destrinchar essas soluções propostas aqui, entender de onde vem esse problema, por que essas coisas não funcionam, né? E o que isso significa para você, para mim, que está tentando sobreviver nesse caos chamado Brasil, porque enquanto o governo continua remendando os seus problemas, você precisa cuidar do seu dinheiro. No fim das contas, o governo tem poder para fazer o que quiser e errar como quiser com o destino que ele dá para o seu dinheiro, o dinheiro que pagamos impostos. Mas você não pode se dar o luxo de errar com o dinheiro que sobra ainda na sua mão, que ainda fica na sua mão. E só para ficar claro, tá? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ontem passou o dia esclarecendo que havia cometido um engano na sua frase, garantindo que nenhuma medida artificial de controle de preços seria adotada pelo governo. O governo também deixou claro que não quer nem ouvir falar em intervenção, tabelamento de preços e tal, mas em medidas dentro das regras de mercado para ajudar na queda do valor do prato de comida de cada dia, tá? Então agora estão sugerindo coisas como vender remédios sem receita em supermercados, que pode baratear, segundo eles, em até 35%, trocar data de validade dos produtos por uma data referência, que nada mais é do que uma forma de dizer, né, consuma depois disso aqui por sua conta e risco, o problema é seu, se der merda também não reclame. E para você ter uma ideia, como a inflação dos alimentos é um negócio muito impopular, até em flexibilizar leis trabalhistas do setor, usar o pátio social ali para reduzir tarifas estão dentre as possibilidades. Só que sabe o que todas essas propostas aqui têm em comum? Não vão resolver nada. Tá? E digo mais, essas ideias acabam convencendo ali um ou outro desavisado, porque no fundo isso aqui joga o problema para a torcida, na verdade. Aquele tipo de coisa que você lê na manchete, ali você vai pensar, porra, pelo menos estão trabalhando, estão pensando em como resolver o nosso problema, mas não vai resolver nada. Tá? Quem entende o mínimo, o Boletim Focus, projeção da inflação só para 5,08%. Já é a 14ª semana que a estimativa de inflação sobe. Então quem entende o mínimo sabe que essas medidas não têm nenhuma chance real de fazer diferença, meus queridos amigos. Não tem nenhuma chance real de fazer diferença. Vender remédio no supermercado poderia baratear? Talvez. Mas qual que é o impacto disso no contexto geral? Qual que é o impacto disso no preço da comida? Mudar a data de validade dos alimentos. É sério isso? Porque além de ser uma ideia que me parece um pouco desesperada ali, não é eficaz.
Você vai empurrar o problema para frente no máximo, talvez. Flexibilizar leis trabalhistas poderia aliviar também, mas esse vídeo não é sobre isso, é um vídeo rápido, inclusive, tá? Mas isso não vai segurar a alta dos preços de uma economia que está sendo pressionada por dólar, exportação, quebra de safra em outros países produtores de alimentos também e falta de política fiscal minimamente responsável do ponto de vista estrutural. O governo, ele não aceita que a alta dos preços esteja relacionada à alta do dólar. Então você vem aqui, ó, nós vamos realizar algumas reuniões para buscar um conjunto de intervenções. Isso aqui já foi corrigido, como eu falei, para baratear os alimentos. E aqui você vê, o tema foi discutido por Lula durante a reunião ministerial no início da semana. O governo discorda da ideia de que a alta esteja relacionada à desvalorização do real frente ao dólar, atribuindo-a, na verdade, à economia aquecida. Então, o problema não é a queda do real frente ao dólar, é porque a economia está aquecida, economia que sim, foi aquecida numa panela de pressão e a inflação é o que sai pela válvula de escape. Então, o que minimamente funciona para controlar a inflação, né, que é política monetária, mexer nos juros, só que isso aí é difícil, pode ser demorado às vezes. E aí é por isso que, infelizmente, é sempre o mesmo roteiro. Muito discurso, pouca efetividade e, enquanto isso, você vai ver que os preços eles vão continuar subindo. Tá? Inclusive, eu não sei quanto é que está o pato, você sabe quanto é que está o pato? Se você souber, deixa aqui nos comentários quanto que está custando, porque não sei se você sabe, quem vai pagar o pato mais uma vez é você, somos os nós, meus queridos amigos, e deve estar mais caro também. Ah, Badu, mas aí eu troco uma coisa pela outra. O problema é que tem um aumento quase inevitável para acontecer, que faz subir tudo, que é o aumento nos preços da gasolina, no preço do diesel. É inevitável porque você tem uma defasagem entre os preços domésticos dos combustíveis e os preços internacionais. Isso vai ter que ser corrigido, ou então alguém vai ter que pagar, adivinha quem? A gente, mesmo que você não tenha carro, que você não tenha ônibus, caminhonete movida a diesel, quem vai pagar é você, tá? Coisa que, inclusive, essa defasagem já aconteceu no governo anterior também, mas isso acontece porque a Petrobras ela vem mantendo os preços, né, inalterados há meses, enquanto o custo do barril de petróleo no mercado internacional segue subindo, agravado pelo dólar. E aí, se o governo continua adiando o reajuste dos preços, esse impacto vai ser ainda pior no futuro, não tem como segurar. Você vê no diesel uma diferença que já é de quase 30%, na gasolina mais de 10%, isso gera prejuízo sim para a Petrobras e ainda desestimula outros participantes do mercado a trazer combustível para o Brasil. Ou seja, ainda tem risco até de desabastecimento, especialmente no caso do diesel, que depende, né, de 25% ali de importação para suprir a nossa demanda. E ninguém vai importar para vender barato, tendo prejuízo, porque a Petrobras está segurando. Então, faltaria combustível ainda nesse caso. Então, a não ser que a Petrobras queira assumir a bucha de novo e arcar com esse prejuízo, ela mesma importa, não sei, né? Só que o governo também está de olho nos dividendos da Petrobras. Então, a coisa é complicada, o governo tem um problema sério nas mãos ali. A insistência do governo ficar evitando esses reajustes para evitar a inflação, evitar desgaste político, isso pode piorar essa situação, porque sem esse aumento o mercado não se ajusta, a Petrobras vai ter que repassar os custos e isso geraria um impacto inflacionário ainda pior do que o que a gente já tem. Então você tem combustível mais caro, isso impacta diretamente no preço dos transportes, dos alimentos, pressiona ainda mais a inflação, também dificulta a queda da taxa de juros, né, que por sua vez ali aumenta o custo da dívida pública, então vai criando um ciclo de problemas fiscais, econômicos e também monetários. E aí eu preciso que você preste atenção nisso aqui, ó. A inflação normalmente ela é explicada pelo aumento da base monetária pelos governos, tá? O que aumenta a oferta de dinheiro e torna a fração do seu dinheiro aí, do real brasileiro e das moedas mundo afora, cada vez menos valiosa. Então, não tem como você imprimir batata, né, soja, boi, petróleo, etc. Tem como você plantar e investir, né, na colheita, para colher depois, para extrair depois, mas não tem como você fazer igual você faz com o dinheiro, que você consegue aumentar a injeção
monetária rapidamente na economia. Então, se tem mais dinheiro para a mesma quantidade de bens, produtos, serviços, aí o preço sobe, acabou, não tem escapatória aqui. E aí você pode perguntar, por que os governos imprimiram tanto dinheiro, aumentam tanto a oferta monetária? Porque é uma pergunta legítima, né? Muita gente não entende, né? Se é algo ruim, por que o governo faz? Né? Porque os governos, eles fazem isso quando eles não conseguem aumentar ali a sua receita fiscal de alguma forma para pagar suas contas, isso aí é uma possibilidade, e quando os governos querem estimular a economia, né, com o seu dinheiro, né, que eles decidem para onde vai. Então, à medida que você vai descobrindo mais coisas, né, sobre essas razões, primeiro, você vai ficando mais revoltado, segundo, você percebe que não importa qual o motivo que um governo tenha, ele sempre vai achar que é necessário e sempre vai correr o risco de uma inflação alta para conseguir fazer o que ele quer. Não, nós vamos fazer isso, depois a gente dá um jeito, depois a gente se vira. Ah, mas pode ter inflação. Não, vamos correr esse risco. Vamos correr esse risco, porque é isso aqui que a gente quer fazer, é isso que a gente prometeu, já não estamos conseguindo fazer metade do que a gente prometeu, pelo menos vamos dar um jeito aqui. Então vamos correr o risco da inflação. O governo vai sempre correr esse risco. Até que um dia você descobre que a inflação, ela é imposto também, é um imposto turbinado. E aí muita gente me fala, para de falar besteira, só porque você tem canal no YouTube, você é analista, só porque é do mercado financeiro, fica falando merda, inflação é imposto, você é idiota. É imposto, é imposto. E eu sei que parece estranho, porque sempre que se fala em imposto, você vai pensar que é o governo criando uma taxa para arrancar mais dinheiro do povo, né? A inflação não é isso. Mas imposto é basicamente qualquer coisa que transfira a propriedade particular do cidadão para o governo. Transferir é imposto. Depreciar a moeda com irresponsabilidade termina causando inflação. Ou seja, o dinheiro até não sai do seu bolso, mas ele passa a valer menos, o que dá absolutamente no mesmo. Então, inflação não só é um imposto, como também é um imposto que atinge majoritariamente os mais pobres, o que é pior. E aí você para e pensa, imagina se o governo hoje criasse um imposto e falasse assim, só quem vai pagar são os mais pobres. Imagina o quão seria impopular isso daqui. Porque você fala, vamos taxar os mais ricos, as grandes fortunas. O governo vive falando isso, mesmo sabendo que não tem lógica, vive falando. Mas imagina o governo virar assim do nada e falar assim, vamos criar um imposto aqui, esse imposto é para ferrar os mais pobres. Imagina como isso seria encarado. Mas a inflação, basicamente, é isso, porque quem é mais pobre gasta praticamente tudo o que ganha, né, no seu consumo ali com as suas contas, com as suas despesas mensais. E se você tem a felicidade aí de ainda conseguir economizar parte da sua renda, invista bem, invista o que sobra, né, com eficiência para você se proteger disso, tá? Se você inclusive já tem, né, um valor relevante investido e tiver interesse na nossa consultoria, na minha consultoria de investimentos, a Lumen Investimentos, né, clica aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, preenche o formulário que alguém da equipe vai entrar em contato com você. Proteja o seu dinheiro do jeito que você puder, porque o governo não está nem aí para isso.